A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de todos, e que no nome do Senhor Jesus, todo mal, toda seta, venha cair por terra. Eu quero deixar uma palavra de Deus para nossa reflexão. Embora eu veja que esse vídeo, essa live que eu vou fazer em poucos minutinhos, não vai ser muito compartilhado, mas assim mesmo eu quero deixar. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10, fala assim que as mulheres de Deus se vistam com pudor e com decência. Esse texto do apóstolo Paulo, ele não está se referindo à calça ou à saia, até porque nessa época não existia calça. Eram roupões que tanto os homens como as mulheres se vestiam. Mas o texto em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10, apóstolo Paulo vai deixar uma ordenança pela palavra. Isso não foi um por favor, isso é uma ordem da palavra, sabe? E aí daquele que descumprir a palavra de Deus, que as mulheres de Deus se vistam com pudor e com decência. Eu quero perguntar para você o que é uma vestimenta decente para você. É uma vestimenta que não é imoral? É uma vestimenta que não é vulgar? É uma vestimenta que não traz escândalo? É uma vestimenta que não chama atenção? Percebam bem que o apóstolo Paulo ele deixa esta ordenança pela palavra, sabe? Não está se falando em calça, em saia, mas está falando uma roupa decente. Então o que é uma vestimenta decente? A vestimenta que é decente que não é imoral, não é vulgar, não causa escândalo, não traz sensualidade. Então esse versículo, esta palavra que eu quero deixar, ela serve para nossa reflexão. Ela serve para nossa meditação. A palavra louvado seja Deus. Em Coríntios, não me falha a memória, lá em 1 Coríntios fala assim: não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Se vós destruir o templo do Espírito Santo, Deus destruirá a vós. Vejam bem a responsabilidade que todos nós temos com este corpo, sabe? Este corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, a partir do momento que eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de Deus. E se eu estou cheio de Deus, sabe? Pulando, saltando, glorificando dentro da igreja, amém. Mas se eu estou cheio do Espírito Santo, quando eu for na porta do meu guarda-roupa para me trocar, mulherada, eu vou saber que o mesmo Espírito Santo que está lá, ele está dentro da minha casa, junto comigo. E eu vou ter temor ao saber que certos tipos de vestimenta eu não posso vestir. Quem está cheio do Espírito Santo, ele tem temor. Quem está cheio do Espírito Santo, ele tem sabedoria. Opa, isso eu não posso vestir. Eu sou uma mulher de Deus. Eu sou uma santa de Deus. Eu não posso me vestir dessa maneira mais. Ou seja, se eu estou cheio do Espírito Santo, eu pulei, eu sapateei, eu não estou criticando, porque eu também gosto do Pentecoste. Mas se eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo lá fora, no andar, no falar e principalmente quando for me trocar no vestir. Coisas que muitas vezes nós não vemos. A mesma pessoa que pula, salta, sapateia dentro da igreja, muitas vezes nós vemos com vestimentas sensuais, mostrando o corpo, mostrando tudo. Irmãos, a evidência que a pessoa está cheia do Espírito Santo não é pular, não é sapatear. Essa não é evidência, sabe? Eu estou cheio de Deus lá fora. Eu estou cheio de Deus na minha casa. Eu estou cheio de Deus quando eu tomar meu banho. Eu estou cheio de Deus quando eu for pegar uma roupa no guarda-roupa, porque eu sei, olha, essa roupa eu não posso vestir, isso aqui não pega bem para uma mulher de Deus. Então a mulher que está cheia de Deus, ela tem temor. E o temor é princípio da sabedoria. Não é isso que o apóstolo Paulo tenta se referir para todas as mulheres. Quando eu falo mulher, eu falo os homens, mas é mais as mulheres que acontece isso. Então que as mulheres de Deus se vistam com pudor e com decência.
sabe? Eu espero que esse vídeo seja muito claro. Lascívia ainda é pecado, meus irmãos. E a Bíblia fala que lascívia é pecado de condenação. Em Coríntios, 1 Coríntios, me falha a memória, eu não me recordo do capítulo, do versículo, mas fala assim: não sabeis que vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Se vós destruir o templo do Espírito Santo, Deus destruirá a vós. Ou seja, o Senhor, a palavra, ela faz promessa de condenação. Tem condenação para a pessoa que desobedece a palavra de Deus. Então vamos obedecer a palavra do Senhor, mulheres, jovens, sabe? Vamos obedecer a palavra do Senhor. Vamos colocar a palavra em nossa vida. Eu espero que essa mensagem, com essa reflexão, ela possa, em poucas palavras, ela entrar dentro do nosso coração, sabe? Nós vimos um culto ontem de ensino maravilhoso, aonde o Senhor falou sobre a obediência, sabe? E obedecer a palavra de Deus, quando nós obedecemos, sabe? Tem consequências, as consequências são consequências de bênção sobre a nossa vida. Mas quando nós desobedecemos, sabe? As consequências também vêm, sabe? Então, as promessas de Deus, ela está ligada a uma condição para mim e para a tua vida: obediência. E obedecer a palavra é algo glorioso que nós temos que refletir e que nós temos que meditar. Que o problema não está em Deus, o problema está em nós. É nós que somos seres humanos, é nós que precisamos de Deus, é nós que temos que se humilhar, é nós que temos que ter a atitude de mudar, é nós que temos que ter a atitude de obedecer. Quando você vai num fórum, você tem que ir lá em bem vestida. Por quê? Porque você vai diante do juiz, você não pode ir pelada, você não pode ir mal vestida, certo? Quando você vai trabalhar, você não pode ir mal vestida, você tem que ir bem vestida, chegar lá, vestir o uniforme e obedecer ao patrão. E na casa do Senhor, nos caminhos, a palavra de Deus não é diferente. Tem princípios, tem regras, tem doutrina e tem que obedecer. Se não obedecer, terá consequência. Qual a consequência, pastor? É a condenação, porque lascívia é pecado de condenação, sabe? Você está destruindo o templo do Espírito Santo e por isso você será condenada. Não é só o pecado de lascívia, é que você está destruindo o templo que é a morada do Espírito Santo, que é o teu corpo, e por isso que você será condenada. Muita gente não prega isso. Só na nossa igreja que tem um pastor abençoado lá que ele se preocupa com essas coisas, mas as outras igrejas a gente não vê pregar isso aí, sabe? Por que você será condenado? Primeiro, que é pecado de lascívia, e segundo, que você está destruindo o templo do Espírito Santo. Lá em Coríntios fala: não sabeis vós que o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo? Se vós destruir o templo do Espírito Santo, Deus destruirá a vós. Ou seja, a promessa para desobediência, nesse caso, é de condenação, sabe? Ah, mas pastor, Deus vai me condenar? Vai te condenar. Você será condenada pela desobediência. Então a palavra de Deus, meus irmãos, ela é bem clara. A palavra de Deus, ela é bem verdadeira, sabe? Não há desculpa para não obedecer. Não há desculpa para saber que não sabia. Então, por essa palavra, por essa life, que você possa refletir. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10, que as mulheres de Deus se vistam com pudor e com decência. Ainda fala mais: não com escândalos, não com vestidos indecorosos, escandalosos, não com nada, simples e com decência. Então, o que é uma roupa decente? É uma roupa que não é imoral, é uma roupa que não é vulgar, é uma roupa que não chama atenção. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. A paz do Senhor para todos.